Nós estamos aqui na Sociedade Teosófica para falar de um tema intrigante, da concepção intelectual à percepção espiritual. No fundo, esse tema ele faz parte dos mistérios da vida. Todos nós temos concepções intelectuais e buscamos as percepções espirituais. Como fazer essa transição entre a concepção intelectual e a percepção espiritual? Eu posso dizer uma coisa, assim, logo de cara, que não tem varinha de condão que vá nos fazer essa mudança entre o intelecto e a verdadeira percepção espiritual. Por quê? Porque o intelecto, ou o raciocínio, o nosso uso corrente da mente, ele divide. Através da mente, nós nos sentimos seres separados, como se nós pudéssemos bastar-nos a nós mesmos, quando, de fato, nós dependemos de tudo que existe, nós estamos profundamente interrelacionados com tudo que existe. A gente pode dar exemplos mais simples, como geralmente os budistas fazem. Quer dizer, a roupa que eu me visto não fui eu que fiz. O alimento que eu comi não fui eu que plantei, não fui eu que colhi, não fui eu que levei para o Ceasa e depois para o supermercado. Eu posso ter comprado e cozinhado, mas toda uma preparação depende de várias pessoas envolvidas. As nossas emoções, muitas vezes, estão relacionadas com o ambiente em que nós vivemos. Nós chegamos num lugar que está alto astral, a gente tende a estar bem naquele ambiente e não necessariamente nós geramos aquela energia que está ao nosso redor. Agora, se nós formos mais fundo, 2/3 do nosso corpo é composto de água. O oxigênio, se nos falta 5 minutos, nosso corpo não sobrevive. E, no entanto, quem pode dizer que a água é nossa e que o oxigênio é nosso? Nós estamos profundamente interligados a tudo e a todos, embora a nossa mente, a concepção mental que temos, faz com que nós nos sintamos separados uns dos outros. Então, superar esse obstáculo não é coisa simples. Quem não tem uma percepção de si próprio como separado dos demais? A percepção espiritual, ela está no reino da unidade da vida. Ela está no reino onde você e eu somos a mesma coisa. E usando o próprio raciocínio para transcender as limitações que a concepção intelectual impõe, nós vamos percebendo essas coisas que eu acabei de citar, que nós dependemos de quem produz o alimento para nós, de quem produz o vestuário para nós, o nosso sapato, e
nós dependemos daquela árvore que produz oxigênio, nós estamos profundamente interligados. Então, como que a gente vai fazer? Nós temos que estudar, nós temos que alargar os nossos horizontes, nós temos que aumentar a nossa compreensão da vida. Através do estudo, nós podemos perceber um pouco mais do que um palmo diante do nosso nariz, que é geralmente o que acontece. Nós estamos centrados em nós mesmos e não percebemos bem como as coisas funcionam. Então, quando nós estudamos, nós adquirimos familiaridade. Vamos dizer assim, a sabedoria antiga, a sabedoria de todos os tempos, a verdadeira teosofia, a sabedoria da vida, que se expressa através dos livros sagrados, como a Bíblia, como o Bhagavad Gita, como o Corão, como vários livros sagrados, como o Dhammapada. Então, essa sabedoria ela se expressa através de textos sagrados. E estudando, especialmente de uma maneira comparativa, nós adquirimos familiaridade com essa percepção da vida mais globalizada, não tão centrado nos nossos próprios interesses, não tão centrado nas nossas próprias limitações. Então, nós precisamos desse alargamento de panorama para poder compreender um pouco melhor como a vida funciona. E esse alargamento de panorama, nós estamos falando de ir além da concepção intelectual. E o estudo, ele também envolve o intelecto. Como que o estudo pode fazer parte desse processo de transição para a percepção espiritual? A questão é que nós estamos muito ligados à mentalidade da nossa época. Nós nascemos num determinado contexto, condição social, país, idioma, família, tudo isso nos dá uma certa maneira de pensar. E se nós nos restringirmos apenas à mentalidade da nossa época, muito provavelmente nós vamos ficar quase como papagaios, repetindo concepções correntes. Todos os grandes homens, todos os grandes seres, homens e mulheres da humanidade, eles foram além da sua época. E esse processo envolve uma percepção além da mentalidade do seu tempo. Nós podemos dar vários exemplos, como o Mestre Jesus, como o Buda, como Nelson Mandela, como o Gorbachev, ou podemos dar N exemplos de pessoas que foram além da mentalidade do seu tempo. Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, pessoas que se destacaram. Então,
Quando nós estudamos, especialmente de uma maneira comparativa, a sabedoria antiga, nós podemos criar elos invisíveis com seres que estão numa outra dimensão. Nós podemos criar elos com aqueles que já passaram pela nossa etapa e, de alguma forma, estão querendo nos ajudar. Então, há uma passagem bem interessante, citada nas cartas, em que é dito que só o progresso que nós fizermos no estudo da ciência antiga, dos seus elementos rudimentares, podem fazer com que nós possamos compreender gradualmente a intenção desses seres mais elevados. Mas não é só o estudo, é o progresso que nós fazemos com o estudo da antiga ciência sagrada. E o progresso depende de nós mudarmos a nós mesmos. Depende de nós aplicarmos aquilo que estamos compreendendo a partir do estudo nas nossas próprias vidas. E esse progresso vai criar um elo que nos proporcionará uma percepção daquilo que é chamado passado, presente e futuro. Nossa, complicou. Como é isso? Quando nós, ao estudarmos e ao refletirmos profundamente sobre a vida e sobre nós mesmos, nós acabamos nos conectando com uma dimensão interna do nosso ser que possibilita que nós percebamos quais serão as consequências dos nossos atos hoje. E essa percepção também pode estar relacionada com o que estamos vivendo hoje, é consequência de atos passados nossos. Então, quando nós vamos aprofundando o entendimento de nós mesmos e da vida, nós podemos gradualmente ir tornando nossas vidas bem mais tranquilas. Porque percebemos, sem ser uma teoria, mas uma percepção imediata, que tudo o que nós estamos vivendo hoje é consequência dos nossos atos, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos anteriores. A gente pode dar exemplos simples, mas isso é uma coisa que envolve todo o nosso ser. Um exemplo simples que eu posso dar, no meu caso, eu sou advogada e tenho 4 filhos. Houve um momento em que eu quis ser advogada, houve um momento em que eu quis ter 4 filhos. Hoje, isso não é mais uma ideia, hoje isso é um fato na minha vida. Mas nasceu de uma intenção, nasceu de um pensamento, nasceu de um desejo que se concretizou. Então, mostra como o passado, isso é um exemplo simples, mas se nós formos pessoas agressivas,
Nós acabamos nos tornando nossas relações difíceis. Por quê? Porque nos habituamos a nos comportar de certa maneira. Então, aquilo que começou no passado se reflete na nossa atitude hoje. E, da mesma maneira, como nós vivemos hoje, gerará consequências. Que se nós formos capazes de perceber, quem vai querer trazer sofrimento para si mesmo e para os seus entes queridos? Nós criamos sofrimentos para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta quando não percebemos as consequências dos nossos atos. Mas o pensamento profundo e o estudo podem nos levar a ter uma atitude mais responsável em relação às consequências dos nossos próprios atos, inclusive evitando futuros desastres. A gente pode dar exemplos mais complexos e exemplos mais banais. O exemplo mais banal é um sujeito que, numa irritação, pega uma arma e dá um tiro no outro. Ele vai amargar o resto da vida numa prisão ou, se não for para a prisão, vai amargar culpas e isso certamente vai voltar para ele de alguma maneira. Será que se ele tivesse contado até 10, como diz a sabedoria popular, ele teria estragado sua vida por um rompante de raiva? Quando nós temos essa percepção das consequências dos nossos atos, nós temos um comportamento muito mais adequado, muito mais coerente com a felicidade que buscamos para nós e para aqueles que estão à nossa volta. De qualquer maneira, o estudo sozinho, ele é incapaz de nos transformar. Helena Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica, uma das fundadoras, talvez a principal fundadora da Sociedade Teosófica, num artigo que ela chamou de IRAF, ela escreveu: o estudo livresco, tão vasto quanto possa ser, sempre se provará insuficiente, mesmo para a mente analítica, a não ser que seja suportado, a não ser que seja apoiado pela experiência pessoal e pela prática. Ou seja, há esse outro componente. O que nós estudamos deve criar um círculo virtuoso, onde a nossa vida nos ajuda a entender melhor o que estudamos e o que estudamos nos ajuda a entender melhor a nossa vida. Por quê? Porque o que há escrito nos livros sagrados, e não só nos livros sagrados, mas especialmente nos livros sagrados, são linhas gerais que nós temos que trazer para as nossas vidas e aplicá-las. Não há uma fórmula pronta
que sirva para todos os seres. Mas as linhas gerais, elas dão uma guia, elas dão um norte para que nós possamos aplicar nas nossas vidas. E evidentemente, se não for assim, aplicando e praticando e testando nas nossas vidas, nós seremos como meros papagaios, repetidores, talvez, de palavras bonitas, mas aquelas palavras são inconsistentes se elas não são apoiadas, suportadas, embasadas na experiência pessoal e na prática. Então, primeiro nós estudamos, depois nós praticamos. Blavatsky nos diz que nós devemos ler 10 minutos e meditar 2 horas. Por quê? Porque aquilo que é lido são palavras que é como um alimento que você põe na boca. Ainda não foi mastigado, ainda não foi digerido, ainda não virou sangue, ainda não virou parte de você. Então, o processo de meditação é de extrema importância, porque através da meditação nós vamos assimilando aquelas novas ideias, aquelas novas compreensões que os livros nos proporcionam. Também uma coisa é clara, que nós precisamos ser a transformação que queremos ver no mundo. Não basta dizer que está tudo errado lá fora. Nós precisamos dar o exemplo da vida que nós achamos que devia haver lá fora. Como ajudar a transformar o mundo se nós não conseguimos transformar nem a nós mesmos? Então, parte desse processo envolve esse pensamento profundo, essa meditação, essa ponderação, essa mudança de atitude. Porque também o mero estudo e a mera meditação podem se converter numa rotina. E a rotina, ela vai ficando banal. É preciso, como diz Krishnamurti tem um livrinho chamado Em Direção ao Discipulado. É um livrinho que ele deu umas palestras na Itália em 1923 e as pessoas anotaram o que ele escreveu. Ele está recém-publicado pela editora Teosófica. Tem uma parte em que ele diz: você tem que tirar sua jaqueta e se jogar. No sentido de que você tem que fazer desse ensinamento uma coisa viva na sua vida. E não apenas uma teoria que você repete, que é bonitinho, e que, não é? Temos que tirar a nossa jaqueta. Temos que nos jogar nesse processo. E, nesse sentido, é bem interessante os conselhos
que uma americana chamada Laura Holloway recebeu lá no século XIX. Essa Laura Holloway era uma viúva que leu uns livros de teosofia e resolveu ela mesma escrever livros. Então, ela foi para Londres e encontrou com a Blavatsky, encontrou com Sinnett, encontrou com vários personagens do começo da Sociedade Teosófica e arregaçou as mangas de uma forma que ela mereceu receber algumas cartas de seres muito evoluídos. É dito que ela fez, em 2 meses, mais do que os melhores membros em 5 anos. E foi exatamente esse arregaçar as mangas e trabalhar e botar toda a sua energia, botar todo o gás no trabalho que fez com que ela merecesse alguns conselhos. E ela não era uma pessoa tão evoluída assim, e os conselhos que ela recebeu, talvez para nós, que também não somos santos, não somos essas coisas de tão evoluídos, se aplicam perfeitamente. A Blavatsky recebeu uma carta sobre ela, dizendo: se ela obter autocontrole sobre a sua vontade e sobre a sua sensibilidade excessiva, ela pode se tornar o mais forte pilar da sociedade teosófica. Vejam. Mas ela precisava obter controle sobre a sua vontade e sobre a sua sensibilidade excessiva. Quando a carta foi direto para ela, é dito assim: filha, tente se manter firme nas suas próprias pernas antes de se aventurar a andar. Por quê? Porque as causas da fragilidade psicológica precisam ser removidas. Aprender a estar firmes nas nossas próprias pernas antes de andar é dever de casa de todos nós. Superar as fragilidades psicológicas que nos mantêm em um estado de sofrimento, que nos mantêm em um estado de ignorância, que não nos permitem avançar em direção à percepção espiritual. Aqui está dito: você não pode adquirir poder psíquico enquanto as causas de debilidade psíquicas não forem removidas. Dever de casa para nós, não é? Todos temos que remover as causas das nossas debilidades psíquicas, não é? Para que possamos estar firmes nas nossas próprias pernas antes de avançar espiritualmente falando. E quando ela recebe esses conselhos, é dito a ela que ela deve deixar certa hora do dia fixo, onde ela se dedique à autocontemplação, a escrever, a ler, a purificar os seus motivos, a estudar,
a corrigir suas faltas, a planificar o seu trabalho na vida diária. Essas horas devem ser sagradas e reservadas para esse processo. Pouco a pouco, o panorama vai ficando claro, as nuvens passam, as suas faculdades interiores se fortalecem, a sua atração em relação aos grandes seres aumenta e a certeza toma o lugar das dúvidas. Poucas definições de meditação são tão boas quanto essa, não é? Estudo, planejar o trabalho na vida externa, autocontemplação, escrever, de forma que o pensamento profundo vá te levando a uma percepção onde claramente você vai abandonando a concepção meramente intelectual da mentalidade do seu tempo e vai chegando à percepção espiritual. Pois é, então, nós estudamos, nós meditamos, mas tem mais um item que precisa ser agregado a essa lista, que é o serviço. Por que o serviço? Porque quando nós servimos o outro, nós saímos do nosso próprio umbigo. Nós deixamos de ver os nossos problemas como enormes e os problemas dos outros como pouco importantes. Nós passamos a ver a necessidade do outro. Então, o serviço é uma ferramenta fundamental nesse contexto. Por quê? Porque o principal problema que nós temos é essa concepção de que somos separados dos demais e que precisamos competir uns com os outros, precisamos nos autoafirmar, precisamos ser respeitados, ganhar status, ganhar nome, prestígio, todas essas coisas que nos separam dos demais. Quando nós servimos ao próximo, nós nos colocamos em segundo lugar. E nesse sentido, foi bem interessante um filme que vocês devem ter assistido, mas eu vou lembrar aqui, que é aquele filme A Lista de Schindler. Foi um filme que me marcou muito. No começo, o Schindler era nascido na Tchecoslováquia, né? Hoje República Tcheca, né? Numa cidade chamada Brno sem U, né? Brno. Mas ele era descendente de alemão. E ele se fez valer dessa sua descendência para se inscrever 6 meses antes de começar a guerra, a Segunda Guerra Mundial, no Partido Nazista, para ele se dar bem num campo de concentração na Cracóvia. E então ele era um homem comum que queria fazer dinheiro, que queria ter sucesso na vida e etc. Mas ele tinha uma coisa, ele tinha um coração intrinsecamente bom. E não tinha dinheiro também para montar a tal da fábrica, etc. E aí o que aconteceu? Quando ele foi vendo as coisas piorando,
ele conseguiu que os próprios judeus levantassem o dinheiro para ele montar a fábrica dele, com a promessa de que na fábrica dele nenhum judeu ia ser maltratado. Claro que era trabalho escravo, porque só que o trabalho escravo em outros campos de concentração, o negócio ali era jogo duro, né? Mas ele fez um trato de que os judeus davam dinheiro para ele e ele ia tratar todo mundo dignamente. E a fama dele se espalhou, né? Todo mundo queria vir para o campo de concentração dele, porque nos outros campos eles nos outros campos eles eram maltratados, quando não assassinados, e etc, etc. E aí a coisa foi piorando, a coisa foi piorando, a coisa foi piorando. E aí ele tirou todos os empregados e levou para o país dele. Conseguiu uma autorização especial, levou para o país dele e ele gastou até o seu último centavo para fazer uma lista onde ele tirou 1.200 judeus dos campos de concentração e levou para a República Tcheca, onde logo depois terminou a guerra. Ele gastou até o seu último centavo para salvar cada judeu. E você vê no filme, eu li o livro também, gostei tanto da história que eu li o livro também, você vê que o impacto foi tão grande que os sobreviventes da lista de Schindler, na Polônia, são em número muito maior do que todos os outros sobreviventes judeus no país. Como que a gente começa querendo se dar bem e você termina gastando seu último centavo para salvar quem precisa? É um processo de transformação pessoal. É um processo de ver a dor do outro, de ver a necessidade do outro. E, na prática, ele foi sustentado pelos judeus o resto da vida e foi enterrado em Israel. É uma história bonita. Tem várias outras histórias desse tipo, de pessoas que arriscaram sua vida para salvar outros. Aí vocês podem dizer, tá bom, mas nós não estamos na guerra, não estamos na Segunda Guerra Mundial, no Brasil não tem guerra. Mas os grandes seres dizem que a sociedade teosófica existe para servir os nossos semelhantes. Não tanto para gratificar as nossas aspirações pessoais, mas para servir os nossos semelhantes. As cartas das quais eu falei, que são cartas consideradas muito importantes dentro da literatura teosófica, nelas está dito que aquela correspondência se estabeleceu para o bem dos muitos. Bem dos muitos. Isso nos lembra a qualidade de Dana, que é a primeira paramita mencionada na Voz do Silêncio. Dana tem a tradução de generosidade. Você pode exercer a generosidade em 3 níveis. Você pode dar bens pessoais. Quando você dá um bem pessoal, você está atento à necessidade do outro.
E por isso você tira de si mesmo e dá para o outro. Mas você pode dar abrigo, proteção, carinho, que também é uma outra forma de generosidade. Mas, num terceiro momento, você pode dar instrução, você pode dar conselho, você pode ajudar as pessoas a removerem as causas dos seus sofrimentos. Isso também é generosidade. E essa generosidade, ela é parte desse processo de estudo, meditação e serviço. Uma senhora alemã chamada Mary Gebhardt recebeu uma carta também muito interessante, onde se perguntava para ela: você está pronta a fazer a sua parte no grande trabalho de filantropia? Você se ofereceu para a Cruz Vermelha, mas, irmã, há feridas e doenças da alma que não podem ser curadas pela arte de nenhum cirurgião. Você nos ajudará a ensinar à humanidade que os doentes da alma devem curar-se a si próprios? Sua ação será a sua resposta. Quem são os doentes da alma? Somos nós, com as nossas fragilidades psicológicas, com os nossos problemas que nos trazem sofrimento. Nós, os doentes da alma, devemos curar-nos a nós próprios. E isso se faz fazendo. Sua ação será a sua resposta. Dessa forma, nós vamos perceber o sofrimento à nossa volta e tentar saná-lo de alguma forma. A Voz do Silêncio, lá no finalzinho, no aforismo 307, diz assim: pode haver felicidade quando tudo que vive deve sofrer? Você se salvará ouvindo a todo mundo chorar? E o 309 responde: mantenha-se altruísta até o interminável fim. Dessa forma, nos livrando do nosso egoísmo, coisa que é mais fácil falar do que fazer, nós alargamos os nossos horizontes, aprofundamos a nossa percepção da vida e a nossa sensibilidade em relação a todos os seres. E aí, a percepção espiritual brota naturalmente. Por quê? Porque nós não vamos nos converter em seres espirituais. A espiritualidade, ela já está no nosso coração. O que nós vamos fazer é remover os obstáculos
que impedem que ela se manifeste. Abrindo o nosso coração para as realidades mais sutis da vida. Na carta única do Mahashohan é dito: não é a determinação e o propósito individual de conseguir o nirvana, a culminação de todo conhecimento e absoluta sabedoria, o que, afinal das contas, é só um egoísmo glorioso e exaltado, que é o verdadeiro objetivo do teosofista, mas aquele propósito de autossacrifício dos melhores meios de conduzir o nosso vizinho pelo melhor caminho e todas as outras criaturas que nós possamos beneficiar. Isso nos torna verdadeiros servidores. Então, eu gostaria de terminar essa minha apresentação com umas palavrinhas de um ritualzinho que é feito para jovens, especialmente para crianças e jovens, que é o ritual da tábua redonda. A tábua redonda é uma representação dos cavaleiros do rei Arthur, que vem com as suas espadinhas a lutar por um mundo melhor. Então, tem os pajens, que são as criancinhas menores, tem os companheiros, já um pouquinho maiores, tem os escudeiros, já adolescentes, e tem os cavalheiros, que são aqueles que vão efetivamente trabalhar por um mundo melhor, todo um processo de preparação. E nesse ritualzinho existe um diálogo que nos aproxima da divindade. Porque a divindade ali é representada por uma cadeira vazia e é chamado rei. O rei é Deus, o rei é o Mestre Jesus, o rei é o Senhor Buda, o rei é Maomé, o rei é São Francisco de Assis, o rei é quem você considera um ser realmente espiritual, digno de reverência. Então, o diálogo é assim. Cavaleiro do Sul, quem é o rei? E a resposta é: o homem perfeito. Está faltando a minha pagininha. Mas eu sei de cor. Aí pergunta: Cavaleiro do Ocidente, onde está seu reino? E a resposta é: seu reino é o mundo, e seu trono o coração dos homens. Aí a nova pergunta: Cavaleiro do Norte, como o conheceremos? Nós o conheceremos à medida que o servirmos, e o encontraremos quando tivermos aprendido a servi-lo bem. Dessa forma, com estudo, meditação, serviço, nós vamos gradualmente purificando todo o nosso ser de forma a não estar preso às concepções intelectuais e à verdadeira espiritualidade, à verdadeira percepção espiritual brotar do nosso coração. Obrigada.